Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Thalisson, professor de Física na rede pública e privada em Salvador. E hoje a gente vai dar continuidade nesse vídeo à nossa série de eletrodinâmica com a nossa aula de número 4. Vamos lá? Esse conteúdo certamente é uma das pedras no sapato de muito estudante no ensino médio. Associações de resistores em série, paralela e mista. No vídeo de hoje, a gente vai entender todos os detalhes, como diferenciar, quais são os objetivos dessas associações e como a gente resolver os problemas que envolvem esse tipo de conteúdo que é muito recorrente em qualquer vestibular que você venha fazer. Vem comigo! Antes da gente começar, vamos entender o porquê de associar resistores. Bom, a gente associa resistores em série com o objetivo de obter uma resistência equivalente maior. Ou seja, você quer aumentar a resistência do circuito? Associe resistores em série. A associação em paralelo, ela serve para diminuir a resistência equivalente do circuito, criar um desvio para a passagem da corrente elétrica. Então, se você quer diminuir a resistência, associe em paralelo. E a associação mista, ela serve para você obter uma resistência específica, um valor específico de resistência que você deseja obter. Você vai fazer uma associação que mistura os dois, como o nome já diz. Você vai ter resistores em série e em paralelo ao mesmo tempo. Para que você compreenda esse conteúdo, domine e passe a acertar todas as questões, é essencial que você tenha uma compreensão razoável dos conceitos básicos. O primeiro conceito que a gente traz aqui é o conceito de nó. Então, o que é um nó? Como é que um nó funciona? Qual é a função de um nó e como identificar o nó, tá? Eu vou te ensinar isso aqui agora. O nó é a junção de 3 ou mais ramos do circuito, 3 ou mais caminhos. Quando eles se encontram num ponto, a gente vai ter um nó. Então, eu vou dar um exemplo, alguns exemplos e alguns contra-exemplos aqui para você aprender de uma vez por todas a diferenciar e saber identificar onde tem um nó e onde não tem um nó. Então, exemplo de nó, eu tenho 3 caminhos que se encontram no ponto, esse ponto é um nó, tá? Aqui também é um outro exemplo de 4 caminhos que estão se encontrando no ponto, esse ponto também é um nó. No nó, gente, vai ocorrer sempre uma divisão da corrente elétrica. A gente vai ver mais lá na frente, nas leis de Kirchhoff, que a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem. Mas agora a gente ainda não precisa falar das leis de Kirchhoff. Vamos para o contra-exemplo. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, eu tenho um encontro, uma junção de 2 ramos. Como eu tenho uma junção apenas de 2 ramos, a gente vai ter que esse ponto não é um nó. E aqui eu tenho um fio passando por cima do outro sem se tocarem. Como eles não se tocam, isso aqui também não é um nó. Você já sabe o que é um nó, né? Agora você está apto para entender a primeira forma de associação de resistores, que é a associação em série. Eu quero que você me acompanhe e siga aqui o caminho que a gente vai tomar a partir do ponto A. A gente aplicou uma DDP entre os pontos A e B e a gente vai seguir o caminho da corrente elétrica, tá? Então, seguir aqui, ó. Passei pelo primeiro resistor de 5 ohms. Esse resistor está sendo atravessado por uma corrente elétrica de intensidade I. Agora a gente vai seguir aqui o nosso caminho e passar pelo próximo resistor, o resistor de 7 ohms. Ele está sendo atravessado pela mesma corrente I. A gente vai seguir o nosso caminho aqui, chegamos no resistor de 1 ohm, que está sendo atravessado também pela mesma corrente elétrica I. Chegamos agora no resistor de 10 ohms e adivinhe, corrente I está atravessando ele. Vamos seguir mais aqui, opa, resistor de 15 ohms, a corrente I também está atravessando esse resistor. Vamos seguir mais aqui agora, chegando no resistor de 20 ohms, e aí a corrente I atravessa ele. Por fim, o nosso último resistor, ele é também atravessado pela corrente I. Ou seja, todos esses resistores, eles são percorridos pela mesma corrente. Eu saí de A e fui até B e todos foram percorridos pela mesma corrente, ou seja, não há nenhum divisor de corrente entre esses resistores. Ou seja, pessoal, não existe nenhum nó entre eles. Toda vez que você observar esse tipo de situação, você vai poder afirmar categoricamente: essa associação nesse trecho em questão é uma associação
em série. Agora eu vou trazer um questionamentozinho para você, para te provocar durante essa aula, mas não vou responder esse questionamento agora. Preste atenção nessas perguntas, vão ser alguns questionamentos, né? 2 para ser mais preciso, e eu quero saber se você vai conseguir responder quando a gente chegar no momento mais posterior desse nosso encontro aqui, tá? Você consegue responder corretamente em menos de 30 segundos. Primeiro, sendo o AB a DDP que eu estou aplicando entre os pontos A e B, qual deles estariam com menor DDP em seus terminais? Ou seja, qual resistor aí de toda essa associação está com a menor DDP entre os seus terminais? E a segunda pergunta, o segundo questionamento, qual deles dissiparia a maior potência? A gente vai voltar para esse questionamento daqui a pouco. Olha aí a minha boa e velha tomadinha, fonte de DDP, não é? A gente sabe que em cada ponto desse aí a gente vai ter uma DDP, pode ser fase neutro, pode ser fase 1, fase 2, não importa, a gente sabe que se a gente conectar de A para B, a gente vai ter uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial. Vamos usar essa tomadinha para a gente ver uma aplicação dessa associação em série. Aqui agora eu vou mostrar para vocês a situação prática, onde eu vou associar 3 lâmpadas em série, do lado aqui esquerdo da sua tela, e vou mostrar também para você como é que fica o esquema dessa associação do lado direito, ou seja, como é que fica o projeto dessa associação, o desenho do circuito. É como se fosse uma planta do circuito mesmo, tá? Então eu tenho minha tomadinha ali, ó, fonte de DDP de A para B, e eu vou conectar aqui, ó, gente, em série, 3 lâmpadas. Vou fechar o meu circuito, as lâmpadas vão acender, tá? Pessoal, vejam bem, como é que fica isso esquematizado no desenho. Olha lá, ó, eu vou chamar a lâmpada 1 de resistor R1, eu vou chamar a lâmpada 2 de resistor R2, a lâmpada 3 de resistor R3, e elas têm, respectivamente, as resistências R1, R2 e R3. O que é que eu observo quando essas lâmpadas, que são resistores, lâmpadas incandescentes, né? Elas são ligadas no circuito em série. O que é que eu vou observar? O que é que eu vou notar? Ó, a corrente que passa por uma é a mesma corrente que passa por todas. Mas cada resistência dessa, cada resistor desse, vai consumir a sua própria DDP. Então a gente vai ter que a DDP aqui vai ser um bolo e esse bolo vai ser fatiado. E cada resistor desse vai levar a sua fatia desse bolo, o seu pedaço. Por exemplo, o resistor R1 ele leva uma fatia U1, o resistor R2 ele leva uma fatia U2, o resistor R3 ele leva uma fatia U3. Então, nessa associação, cada resistor tem o seu pedaço de DDP, mas a corrente que passa por eles é sempre a mesma. É por isso que a gente vai dizer que a associação em série, ela é uma divisora, ela é uma repartidora de tensão, de voltagem de DDP. Ela vai ter esse caráter também, tá? E as características dessa associação, como eu falei, e ela tem a mesma intensidade em todos os resistores, né? A mesma corrente que passa por um, vai passar pelos outros, e a gente vai poder dizer que a DDP é dada pela soma das DDPs parciais de cada resistor desse. Agora tem um detalhezinho aqui, ó. Se eu removo uma dessas lâmpadas que estão em série, todas elas apagam. Por quê, professor? Porque quando você remove essa lâmpada, você vai causar um trecho de descontinuidade no circuito. Lembre que o circuito ele tem que ser um caminho fechado para a corrente passar. Se você remove uma lâmpada, você causa essa descontinuidade. Então, ao apagar uma, você vai apagar todas. Professor, então, se uma dessas lâmpadas queimar, eu não tenho como saber, numa associação em série, qual foi a que queimou e qual foi a que não queimou? Exatamente isso. Você não tem como saber por quê? Porque todas vão apagar. Se eu tivesse 20 lâmpadas aí associadas em série, todas iriam apagar. Por quê? Porque todas estariam sendo atravessadas pela mesma corrente. Quando você queima uma lâmpada, você causa uma interrupção no circuito. E, devido a essa interrupção, para de passar corrente por todos os elementos. Pronto, agora a gente vai aprender como é que a gente resolve uma associação em série. E qual é o nosso objetivo ao resolver essa associação em série, professor? A gente vai encontrar uma resistência chamada de resistência equivalente. Essa resistência ela vai substituir
todas as resistências associadas em série, todos os resistores associados em série. Então, estou trocando R1, R2 e R3 por um único resistor, cuja resistência equivale ao resultado dessa associação em série. E a gente vai aprender a resolver isso agora. Então, é como se eu estivesse trocando o circuito da primeira imagem, onde eu tenho R1, R2 e R3, pelo circuito da segunda imagem, onde eu tenho somente o REC representando esses três resistores, tá? Bom, a gente viu que essa associação, ela divide tensão. Vamos lembrar que a DDP é dada pelo produto da resistência pela corrente elétrica. U é igual a R vezes I. Então, aqui na nossa equação, U igual a 1 mais o 2 mais o 3, eu vou fazer uma trocazinha simples. Onde tem U, eu vou colocar REC vezes I. Onde tem o 1, eu vou colocar R1 vezes I. Onde tem o 2, eu vou colocar R2 vezes I. Onde tem o 3, eu vou colocar R3 vezes I. Professor, você está trazendo um exemplo somente com 3 resistores, mas eu posso generalizar isso para qualquer quantidade de resistores? Sim, você pode, seja lá qual for a quantidade de resistores que você tem associados. O procedimento que você vai fazer nessa associação em série é o mesmo. Então, vamos lá. Ó. No lugar do U, eu coloquei REC vezes I. No lugar do 1, eu vou colocar R1 vezes I, que a corrente é a mesma, né, gente? No lugar de U2, eu vou colocar R2 vezes I. No lugar de U3, eu vou colocar R3 vezes I. O I é fator comum em todos os termos da equação, a gente pode cancelar, né, eliminar o I, e a gente chega à conclusão de que a resistência equivalente da associação em série é dada pela soma das resistências dos resistores que estão associados dessa forma. Então, se você tiver, sei lá, 3 resistores aí, um de 2 ohms, um de 1 ohm e o outro de 7 ohms, você vai fazer 2 mais 1 mais 7, que vai dar 10. O seu REC, que é a sua resistência equivalente, vai valer 10 ohms, tá? Existe aqui também um caso particular. Qual é o caso particular, professor? Se você tiver N resistores iguais em série, sei lá, você tem 20 resistores de 5 ohms que estão associados em série. Como é que ficaria isso aqui? Você teria o REC igual a R mais R mais R mais R, você ia repetir esses termos quantas vezes? 20 vezes, ou seja, N vezes o número de resistores que estão associados. É por isso que você pode também encontrar resistência equivalente para N resistores associados fazendo simplesmente a seguinte operação matemática. O REC, a resistência equivalente, vai ser N vezes a resistência de um desses resistores. No caso do exemplo que eu citei, você tem um resistor de 5 ohms que se repete 20 vezes em série. Então, você vai fazer o quê? 20 vezes 5, e esse resultado daria 100. Essa seria a sua associação em série, a sua resistência equivalente dessa associação. Agora a gente vai fazer um exemplo para ver se na prática você consegue compreender esse tipo de associação e para ver se você consegue resolver os problemas em que esse tipo de associação é cobrado. Tem alguns detalhes aqui também, alguns macetes que eu vou te apresentar já nesse exemplo prático. Então a situação aqui é a seguinte, eu tenho 3 resistores, um de 2 ohms de resistência, o outro de 6 ohms e o outro de 10 ohms, eles 3 estão associados em série, ou seja, entre esses resistores não existe nenhum nó, logo a corrente que atravessa um vai ser a corrente que vai atravessar todos. Imagine que eu te informei aqui, ó, que a DDP no primeiro resistor, ela vale 6 volts. O resistor de 2 ohms, ele consome uma resistência de 6 volts. Lembra do bolo que eu falei? A DDP total, ela é dividida, ela é fatiada e cada resistorzinho pega uma fatia dessa DDP, uma fatia desse bolo. Então, o nosso resistor de 2 ohms, ele está pegando ali uma fatiazinha de 6 volts. Tem como eu saber quanto que o resistor de 6 vai estar pegando e o resistor de 10? Vamos ver. Eles são atravessados pela mesma corrente, isso você já sabe. Agora, a gente tem que, na associação em série, como o I é o mesmo para todos, a gente vai poder dizer que, já que a corrente é a DDP sobre a resistência, olha lá, ó, isolei aqui a corrente, o que é que sobra? DDP e resistência. Então, DDP sobre a resistência, a gente vai ter que a corrente, e como é a mesma para todos, isso é constante.
tem que ser constante. Agora, calma, viu? Isso só vale quando a gente está falando de uma associação em série. Preste atenção nos detalhes para você conseguir entender de maneira plena. Beleza, professor. E quando duas grandezas, a razão entre elas dá uma constante, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, na medida em que uma cresce, a outra vai crescer na mesma proporção. Na medida em que uma diminui, a outra vai diminuir também na mesma proporção. Então, observe aqui, ó, de 2 para 6 ohms, eu tripliquei a resistência. Professor, já peguei qual é o macete aí. Se eu tripliquei a resistência, eu vou triplicar também a DDP, já que a associação é em série? Exatamente. Então, se eu tenho 6 volts para o primeiro resistor, ao triplicar a DDP, ó, a gente vai ter quanto? A gente vai ter 18 volts. 6 vezes 3, 18. Agora, do primeiro resistor para o último lá, ó, para o de 10 ohms, o que é que aconteceu? Eu quintupliquei, eu multipliquei por 5. O que é que vai acontecer com essa DDP? Eu também vou multiplicar essa DDP por 5. Ela vai ser uma DDP 5 vezes maior, tá? Então, a gente aqui consegue achar a DDP, sim, desses outros resistores que estão associados em série com o resistor de 2 ohms, conhecendo simplesmente a resistência dele. Dá para achar a corrente, professor? Dá para achar a corrente? Vamos lá, ó. Se eu dividir ali, ó, 6 por 2, é a mesma coisa que eu dividir 18 por 6, que é a mesma coisa que eu dividir 30 por 10. Vamos achar o mesmo resultado, que é 3 amperes. Então, a corrente que está passando por todos eles que estão em série é uma corrente de 3 amperes. Massa, professor, legal. A gente fez uma análise aqui bacana. Ó, professor, estou observando aqui que o resistor que tem menor resistência, ele é o que consome uma menor fatia da DDP. O resistor que tem maior resistência é o que vai consumir a maior fatia da DDP. Procede? Procede sim. Está corretíssima essa análise. Bom, agora quem vai ser a resistência equivalente? Né? A resistência equivalente vai ser a soma das resistências parciais de cada um desses resistores. E a DDP total vai ser a soma da DDP parcial de cada um desses resistores. Então, 6 mais 18 mais 30 dá 54. 2 mais 6 mais 10, isso vai dar quanto? Isso vai dar 18 ohms. Pronto, fizemos essa primeira análise aí. Agora, o que é que a gente vai fazer? E a potência? Vamos analisar a potência agora. Como é que fica a potência em cada resistor desse? Bom, vamos lembrar da fórmula de potência. Potência igual a R vezes I ao quadrado. Eu vou aqui, ó, passar o R para o primeiro membro. Vou deixar potência sobre... Eu não vou fazer isso agora, não. A potência vai ser a primeira resistência ali, né? Que é 2 ohms, vezes a corrente ao quadrado. Corrente é 3. 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. Então, a primeira potência ali é 18 watts. Agora, o que é que eu vou fazer? Agora sim, para descobrir a segunda, a gente vai usar uma ideiazinha aqui também de proporcionalidade. Ó, veja, eu posso dizer que I ao quadrado é a potência sobre a resistência. Opa, professor, lembrei aqui, ó, o I não é uma constante? Exatamente, o I é uma constante. I ao quadrado também vai ser uma constante. Logo, a potência sobre a resistência para uma associação em série, ela vai ser uma... A gente vai ter uma relação, né, de proporção direta. A potência vai ser diretamente proporcional à resistência, porque essa razão entre potência e resistência está dando uma constante, que nesse caso é a corrente ao quadrado. Professor, se isso é verdade, então eu vou analisar aqui o seguinte, ó. Eu posso dizer, então, que se da primeira para segundo, do primeiro resistor para o segundo, eu tripliquei a resistência, eu vou triplicar a potência? Exatamente, 18 vezes 3, 54. E do primeiro para o último, eu multipliquei por 5, então eu vou multiplicar a potência também por 5? Exatamente, 18 vezes 5 dá 90 watts. E quem seria a potência total? A potência total seria a soma, né, dessas potências parciais dissipadas em cada um desses resistores. E aí cabe aquela análise. Qual é o resistor que, associado em série, vai dissipar a maior potência? É aquele que possui maior resistência elétrica. Ah, professor, agora eu consigo responder aquela perguntinha que você fez antes desse aprofundamentozinho em menos de 30 segundos.
Claro que você consegue. Você já sabe que o resistor que vai consumir a menor DDP é aquele que tem o quê? Que tem a menor resistência elétrica. E quem é esse resistor que tem a menor resistência elétrica, gente? Vamos identificar ele aqui? É o resistor de 1 ohm nessa associação em que eu coloquei. E qual deles dissiparia a maior potência? Você também consegue responder fácil, ó. Aquele que tem a maior resistência, nesse caso, o resistor de 20 ohms. Agora a gente vai entender a associação em paralelo. Para isso, eu vou recorrer àquela nossa velha amiga tomadinha ali, que nos fornece uma DDP entre os pontos A e B ali que a gente elencou. Só que eu vou usar um outro recurso também importante. Pessoal, em alguns lugares, esse dispositivozinho que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que vai fazer parte do nosso circuito, ele é chamado de Benjamin. Né? Aqui em Salvador, que é onde eu moro, a gente chama de T. Então, não sei onde é que você mora, não sei qual é a região que você mora, mas a depender de onde você mora, ele pode ser chamado de T ou de Benjamin, tá? Bom, pessoal, preste atenção. Eu vou conectar aí o Benjamin, já conectei, e aí eu vou ter aqui o seguinte, ó, na parte de cima, na parte do meio e na parte de baixo, eu vou ter uma mesma DDP, porque é como se eu tivesse triplicado os pontos A e B. Eu tenho agora A e B em cima, A e B no meio e A e B embaixo. Então, o que é que está acontecendo aqui? Ó? O que é que vai rolar? Eu vou montar um circuito onde eu vou ligar 3 lâmpadas também. Olha o exemplo das lâmpadas aí. Agora, essas lâmpadas vão estar associadas em paralelo. Então, liguei uma lâmpada em cima, ó, tá ali a primeira lâmpada, chamei de R1. Vou ligar agora uma lâmpada no meio, vai ser a segunda lâmpada ali, ó, que eu vou chamar de R2. Veja que de um lado eu tenho a prática, o que está acontecendo de fato. Do outro lado da tela, você está vendo como é o desenho, como é a planta desse circuito, como é o esquema dele. E na parte de baixo ali eu vou ligar a nossa terceira lâmpada. Então liguei essas 3 lâmpadas aí e elas estão em paralelo. Como é que eu posso afirmar isso, professor? Lâmpadas estarão em paralelo, resistores estarão em paralelo quando eles estiverem ligados ao mesmo nó, ao mesmo par de nós, no caso, né? Então veja que tanto R1, a lâmpada 1, quanto R2, quanto R3, todos os 3 estão ligados ao mesmo par de nós, os nós A e B. Sendo assim, eles estarão associados em paralelo. E por isso, por estarem ligados ao mesmo par de nós, eles estarão sujeitos à mesma DDP. Então, a DDP que é aplicada à lâmpada 1 é a mesma DDP que é aplicada à lâmpada 2, a mesma DDP que é aplicada à lâmpada 3. Bom, meu prof, se a DDP é a mesma para todos, o que é que vai acontecer com a corrente? Porque na associação em série, a gente tinha que cada resistor pegava uma fatia da DDP e a corrente era a mesma para todos. E agora na associação em paralelo, vai inverter? Vai inverter essa lógica? Sim. Se você pensou assim, você está corretíssimo, você está corretíssima. O que é que vai rolar aqui? Ó? A DDP vai ser a mesma para todos, porém, olha o que acontece com a corrente. Toda vez que a corrente chega no nó, gente, eu já falei isso para vocês lá no início da aula, ela vai tender a se dividir, a se repartir. Então, a gente vai ter aqui, ó, que a corrente ela vai se dividir. Eu vou ter agora pelo resistor 1, pela lâmpada 1, vai estar passando uma corrente 1, pela lâmpada 2 vai estar passando uma corrente 2 e pela lâmpada 3 vai estar passando uma corrente I3. De modo que a gente vai poder dizer que esse tipo de associação ela é uma divisora, uma repartidora de corrente elétrica. E a gente vai poder dizer que a corrente total da associação vai ser a soma dessas correntes parciais. Então, I é igual a I1 mais I2 mais I3 mais IN, tá, gente? Onde N é o número de resistores que estejam associados em paralelo. Lembre-se que eu estou usando um exemplo aqui com 3 apenas, porém, isso pode ser expandido, pode ser aplicado para qualquer quantidade de resistores, não importa a quantidade, você vai usar o mesmo procedimento, tá? O raciocínio, a lógica que você vai estar utilizando vai ser a mesma. Vamos aprender agora como é que resolve esse tipo de associação? Preste atenção aqui comigo. Meu objetivo vai ser agora
Encontrar um único resistor que ele represente sozinho a combinação desses 3 resistores aí que estão associados em paralelo. Ou seja, meu objetivo agora é determinar a resistência equivalente dessa associação. Tá bom, professor, como é que a gente faz isso? Qual é a lógica que a gente vai utilizar para fazer isso, tá? Essa resistência equivalente vai ser atravessada pela corrente I, que é a corrente total, dada pela soma de I1 mais I2 mais I3 mais IN, onde N é o número de resistores que estão em paralelo, né? E a gente vai ter também a mesma DDP, na DDP total, que é a mesma para todos, já que esses resistores estão associados em paralelo. Bom, vamos lembrar aqui, DDP igual a resistência vezes corrente, mas nesse caso aqui agora, o que é que a gente vai tomar como base, como referência? Já que a DDP é a mesma para todos, eu vou tomar como base, como referência a corrente. Então, quem vai ser a corrente total? Essa corrente total vai ser U dividido pela resistência equivalente do circuito, da associação em paralelo. Então, no lugar de I, eu vou colocar U sobre REC, tá? Olha lá, ó, U sobre REC é igual a I. No lugar de I1, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar U sobre R1. No lugar de I2, eu vou colocar U sobre R2. No lugar de I3, eu vou colocar U sobre R3. E aí, a gente vai simplificar tudo por U, é fator comum em todos os membros, a gente pode cortar. A gente chega aí à nossa regra básica de como resolver uma associação de resistores em paralelo. Então, o nosso REC vai ser determinado dessa forma. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn, onde N é o número de resistores que estão associados em paralelo. Aí você já deve estar se perguntando, professor, tem uma regra prática, um casozinho particular aí também que a gente possa utilizar? Com certeza tem, pessoal. Se você tiver N resistores iguais em paralelo, você vai ter que 1 sobre REC vai ser 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, e você vai repetir esse 1 sobre R N vezes, onde N vai ser o número de resistores que estão associados em paralelo. Então, quando você fizer isso aí, ó, para esses N resistores, dá para a gente colocar aqui que 1 sobre REC vai ser N sobre R. Logo, quem vai ser o nosso REC? Nosso REC vai ser R sobre N. Então, se você tiver uma associação em paralelo, você pode usar essa regra prática para os casos em que os resistores eles são iguais. Eu quero que você observe que enquanto na associação em série a resistência equivalente ela aumenta a resistência do circuito, o circuito fica com a resistência maior, na associação em paralelo você está diminuindo a resistência equivalente do circuito, tá? E a gente pode fazer uma análisezinha aqui, ó. Se você aumenta a resistência, né, do circuito, se for uma mesma DDP, ao aumentar a resistência do circuito associando resistores em série, você vai diminuir a corrente. Então, esse circuito tende a aquecer menos. Agora, ao diminuir a resistência do circuito, mantendo a mesma DDP, a corrente tende a aumentar, esse circuito tende a aquecer mais. E isso é um problema, gente, tá? Muitas vezes você pega e liga equipamentos que demandam um alto consumo de energia elétrica no mesmo Benjamin, no mesmo T. Então, você está lá na cozinha, né? Você tem a geladeira ligada no Benjamin, aí você liga um airfryer, você liga um fogão elétrico, pronto. A chance de você sobreaquecer e causar um curto-circuito, um acidente, é muito grande, tá? Por quê? Porque quando você liga esses componentes em paralelo, você vai ter um aumento da corrente elétrica e um aumento do aquecimento. Isso é muito perigoso, mas a gente vai falar sobre isso de maneira mais detalhada um pouco mais lá na frente. Não saia dessa aula. Turma, tem uma regrinha prática que é um macete muito bacana e que você vai poder usar para resolver associações em paralelo que envolvem 2 resistores de cada vez, tá? Pode ter um monte de resistor em paralelo, mas você pode usar essa regra prática para apenas 2. Então, observe aqui, você sabe que 1 sobre REC vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vamos tirar o MMC desse R1 com esse R2? Tiramos o MMC aqui, vai ficar R1 vezes R2. Quando a gente vai fazer aqui o desenvolvimento desse MMC, a gente chega ao seguinte resultado. 1 sobre REC é igual a R2 mais R1 sobre R1 vezes R2.
Como eu quero o REC, a gente isola aqui o nosso REC, né? A gente vai ter aqui agora essa regra prática, que é simplesmente você fazer o seguinte: você tem dois resistores, estão em paralelo, você faz o produto pela soma deles, ou seja, o produto em cima dividido pela soma embaixo. Ao fazer esse produto pela soma, você consegue achar a resistência equivalente desses dois resistores que estão associados em paralelo. Vamos ver no exemplo prático. Eu tenho esse circuito aqui, ó, 3 resistores em paralelo, um de 20, um de 5 e um de 12 ohms. Vamos começar aqui resolvendo primeiro, usando a regra prática com o de 5 e com o de 20. Ó. Vou fazer aqui o produto pela soma. 5 vezes 20, isso vai dar 100. 5 mais 20 vai dar 25. 100 dividido por 25, isso dá quanto? Dá 4. Ou seja, já resolvi aqui, ó, no lugar desses dois resistores, eu vou substituir por um de 4 ohms. Agora eu vou usar a regra prática de novo para resolver o resistor de 4 com o de 12. Então, vamos lá, ó. 4 vezes 12, isso vai dar quanto? Isso vai dar 48. 4 mais 12 dá 16. Então, 48 dividido por 16, isso vai dar 3 ohms. Então, nossa resistência equivalente dessa associação em paralelo vai ser de 3 ohms. Você pode usar essa regra prática sempre que você quiser, mas desde que você respeite que você só pode utilizar ela com 2 resistores de cada vez, tá bom? Vamos para o próximo. Eu não posso esquecer de te dar uma dica muito importante. Professor, tem algum testezinho que eu posso fazer para saber se eu acertei ou não, para ter uma noção se eu acertei ou não o resultado da minha resistência equivalente em paralelo? Tem sim, pessoal, ó. Sempre, isso aqui é uma generalização, tá certo? É uma dica que você vai poder utilizar sempre. Você vai observar qual é o valor da resistência do menor resistor em paralelo que está associado. No nosso caso ali, ó, é o de 5 ohms, tá? A sua resistência equivalente, o resultado que você vai obter, ele obrigatoriamente tem que ser menor do que o valor da menor resistência. Então, a gente obteve 3 ali, ó, e 3 é menor do que 5. Então, isso é um indício, é um sinal de que você acertou ao calcular a sua resistência equivalente. Vamos dar aquela boa e velha aprofundada aqui com o problema, com a problematização, para ver se você está conseguindo compreender o que a gente está trazendo aqui. Você consegue responder corretamente em menos de 30 segundos. Qual desses resistores aí que estão associados em paralelo vai receber a menor corrente elétrica? Então, tem uma corrente passando em cada um desses resistores. Qual é a menor delas? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, qual deles dissiparia a maior potência? Ou seja, qual desses 3 resistores vai dissipar a maior potência? Vamos lembrar aqui que a associação agora é em paralelo. Aquela lógica que a gente utilizou para associação em série não é válida para essa associação, tá, gente? Vamos responder isso já já. Ok. Imagine aqui que eu tenha 3 resistores associados em paralelo entre os pontos A e B, todos ligados a esses mesmos nós, né? Esse par de nós aí que a gente está trazendo. O primeiro tem 4 ohms de resistência, o segundo tem 12, o terceiro tem 6 ohms. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, pessoal, a DDP que é aplicada é a mesma para todos. Então, o primeiro recebe DDPU, o segundo recebe DDPU também, o terceiro também, e é um valor desconhecido. Mas eu vou te dizer aqui, ó, se está em paralelo, a DDP é a mesma para todas. Paralelo, U é o mesmo para todos, tá? Bom, eu vou te dar aqui o valor de corrente. Vou dizer que por esse resistor do meio de 12 ohms, está passando uma corrente de 1 ampere, tá? Tem como eu saber, professor, qual é a corrente que está passando lá pelo resistor de 4 ohms? A gente consegue descobrir isso? Bom, a gente sabe que U, né, é igual a R vezes I. Como o U é o mesmo para todos, então o U vai ser o quê, gente? Uma constante. Opa, professor, então vou ter um produto entre duas grandezas que está dando uma constante. Toda vez que eu multiplico duas grandezas, quem são elas aí? R e I, resistência e corrente. E esse produto dá uma constante, professor, significa dizer, então, que essas duas grandezas são inversamente proporcionais, tá? A gente vai poder afirmar que a resistência vai ser inversamente proporcional numa associação em
paralelo, onde a DDP é a mesma para todos. Ah, professor, então deixa eu ver aqui se eu entendi. Eu sei que uma corrente de 1 ampere, ela está passando pelo resistor de 12 ohms. Professor, mas o resistor de 12 ohms, se eu dividir ele por 3, eu vou ter um resistor de 4. Né? 12 dividido por 3 dá 4. Então, professor, se a proporção é inversa, se eu estou dividindo a resistência, eu vou fazer o que com a corrente? Multiplicar. É isso mesmo. Então, se eu tenho 1 ampere passando pelo de 12, eu vou ter quanto passando pelo de 4? Olha, 1 vezes 3 vai dar quanto, gente? 3 amperes. Ou seja, eu vou ter aqui que a corrente que passa pelo resistor de 4 ohms vai ser a corrente de 3 amperes. Tá? Bom, professor, posso fazer a mesma coisa lá para o de 6 ohms? Claro que você pode. Ó. De 12 para 6, eu dividi por 2. Se eu dividir por 2, eu vou ter uma corrente que vai ser 2 vezes maior. Ou seja, dividir a resistência por 2, multiplico a corrente por 2, eu vou ter uma corrente de 2 amperes. Certo, pessoal? E aí agora, professor, eu posso achar a corrente total? Pode sim. A corrente total vai ser a soma das correntes parciais, 3 mais 1 mais 2, que vai dar 6 amperes. Então, a corrente de 6 amperes é a corrente total nesse circuito. Galera, a gente vai ter aqui o seguinte, a DDP total a gente também consegue achar, né? Basta você multiplicar ali, olha ali, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. 6 vezes 2, 12 também, né? A DDP é uma constante, então o produto da resistência pela corrente em cada um desses ramos do circuito tem que dar o mesmo valor, porque a associação é paralela. Nossa DDP total vai ser de 12 volts, nossa corrente total vai ser uma corrente de 6 amperes. Quanto é que vai ser o nosso REC? 2 ohms. A gente poderia ter feito isso aí, tanto usando o produto pela soma em cada parte, aí, ou dizendo que 1 sobre REC é igual a 1 sobre 4, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 6, a gente iria achar esse mesmo valor, ou você pega a DDP total, que é 12, divide pela corrente total, que é 6, você vai achar os mesmos 2 ohms para o nosso REC, para a nossa resistência equivalente. Professor, mas e a potência? O que é que eu faço para achar a potência? A gente sabe que a potência é U ao quadrado sobre R. Veja que agora a gente está usando a fórmula de potência U ao quadrado sobre R, porque o U, a DDP, é o que é constante aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, o nosso U é 12, tá? 12 ao quadrado dividido por 4 ali, 144 por 4, isso vai dar 36 watts. Então, achei ali, ó, o nosso primeiro resistor, ele tem uma potência de 36 watts. Galera, eu vou aqui agora, ó, isolar o nosso U ao quadrado. Vamos isolar o nosso U ao quadrado aqui. Opa, a potência vezes a resistência é igual a U ao quadrado. Só que como U é uma constante, U ao quadrado também vai ser uma outra constante, né? Uma constante diferente. Qual é a conclusão que eu tiro agora? Que a potência e a resistência, para esse caso aqui, serão inversamente proporcionais. Ou seja, onde eu tenho maior resistência, eu vou ter menor potência. Onde eu tenho menor resistência, eu vou ter maior potência. Ó, a gente vai ter essa proporção continuando sendo uma proporção inversa. Beleza, professor? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Você vai ver que se no resistor de 4 ohms você tem uma potência de 36 watts, no resistor de 12 ohms, que é 3 vezes maior, se você multiplicou a resistência por 3, você vai dividir a potência por 3. Logo, 36 por 3, isso vai dar 12 watts. A mesma coisa você vai fazer para o de 6 ali. Ó. Se você pegou no de 12 ohms, por exemplo, dividiu a resistência por 2, a potência você vai acabar multiplicando por 2. Então, a gente vai ter aqui que essa potência, né, 12 vezes 2, vai dar 24 watts. Galera, tem como a gente achar a potência total? Tem. Basta a gente somar as potências parciais. A potência que cada um dos resistores está dissipando, essa vai ser a nossa potência total dissipada nesse circuito elétrico, tá bom? Agora, a gente vai voltar aqui para o nosso questionamento. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir responder isso em menos de 30 segundos. Então, vamos lá, ó.
Qual dos resistores está sendo percorrido pela menor corrente elétrica? Pessoal, a menor corrente elétrica vai ser aquele resistor que tiver a maior resistência. No caso do nosso exemplo, o resistor de 20 ohms. E qual deles vai dissipar a maior potência? Aquele que vai estar passando a maior corrente, que nesse caso é o de menor resistência, que vai ser o nosso resistorzinho de 5 ohms. Em algum momento da sua vida, o termo curto-circuito já foi mencionado por alguém próximo a você. E agora, nesse momento dessa aula, você vai entender o que é um curto-circuito e vai entender também que ele aparece em alguns problemas que envolvem associações de resistores e vai ser essencial, muito importante você saber dominar o que deve fazer, quais são os procedimentos que você deve adotar quando você tiver um curto-circuito. Aqui eu vou montar um circuitozinho bem simples, vou pegar dois resistores R1 e R2, estão associados em série, então a corrente que está passando por um é a mesma que está passando pelo outro, né? E aí a gente vai ter uma DDP entre A e B, que ela vai ser dividida ali, né? Entre o 1 e o 2, já que você se lembra muito bem que numa associação em série a gente tem uma repartição, uma divisão de tensão, né? A corrente é a mesma, mas você está repartindo a tensão. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, nesse resistor R2 e vou associar com ele um fio, um pedacinho de fio, que tem uma resistência muito próxima a zero, gente. É uma resistência muito pequena mesmo, em comparação com o R2. Bem próximazinha de zero. E aí, o que é que vai acontecer? Bom, eu introduzi ali um terceiro ponto, ponto C, né? Agora tem uma associaçãozinha ali em paralelo, e a gente vai ver aqui o que é que vai rolar nesse esquema. O fio e o R2 estarão em paralelo, né? E agora, professor, o que é que a gente faz? Vamos lembrar que a gente viu agora há pouco que na associação em paralelo, toda vez que você acha o REC, que é a resistência equivalente, eu dei a dica para você, ó, pessoal, quando você achar o REC, o valor da resistência equivalente tem que ser menor do que o valor da menor resistência que está associada em paralelo. No caso do nosso exemplo aí, é a resistência do fio, né? Essa resistência do fio, ela vai ser aproximadamente zero, então esse REC vai ter que ser também aproximadamente zero, né? Já que o resultado tem que ser menor do que a menor resistência que está associada em paralelo. Beleza, professor, mas a gente lembra também que na associação em série, em cada resistor, a DDP e a resistência são diretamente proporcionais. Então, minha gente, ó, se o R2 ali, se a gente vai ter ali que a resistência equivalente entre o fio e o R2 vai dar aproximadamente zero, o que é que vai acontecer? Essa DDP entre esses trechos aí C e B vai dar aproximadamente zero também, né? Então, o que é que vai acontecer? A DDP do fio 1, do resistor 1, vai ser aproximadamente a DDP total do circuito. A gente vai poder dizer que é igual na hora que a gente estiver resolvendo problemas em que você tem algum resistor em curto-circuito, tá? Estou usando aqui o aproximadamente para ter o cuidado de manter o rigor conceitual, mas nos problemas, esse aproximadamente você vai poder dizer que é zero mesmo, tá? E aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Ó? Observe, a corrente que era I0, né? Ela vai passar a ser a corrente total. E aí, o que é que vai acontecer? A gente tem que lembrar que numa associação em paralelo, em cada resistor, a corrente e a resistência, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Professor, então significa dizer que onde eu tenho uma resistência muito pequenininha, eu vou ter uma corrente muito maior em comparação onde eu tenho uma resistência grande, uma resistência maior? Exatamente. E aí, o que é que vai rolar, gente? Já que a resistência do fio é aproximadamente zero, a corrente que vai passar por R2 vai ter que ser aproximadamente zero. Então, gente, o resistor R2 que vai estar em curto, ele não vai ter nenhuma corrente passando por ele. É como se eu tivesse criado um desvio. E nesse desvio, toda a corrente passa pelo fio que tem resistência
muito menor do que R2. E aí eu desviei a corrente, ou seja, significa dizer que o resistor R2 ali, ó, ele foi anulado do circuito. É como se esse resistor ele não tivesse mais fazendo parte desse circuito. E a gente transformou esse fio aí, esse caminho do fio, de fio liso, tá? Toda vez que você associar em paralelo um fio liso com um resistor no trecho do circuito, você sabe que aquele trecho ali está em curto e aqueles resistores ali, eles foram, ó, anulados do circuito. É como se ele não existisse no circuito. Por quê, professor? Porque não tem corrente passando nele. Então, eu posso dizer que esse resistor R2 aí, ele está em curto. Por quê? Porque não tem corrente passando ele, já que eu desviei toda a corrente para ela passar pelo fio. Bom, e aí, pessoal, a gente vai ter as seguintes conclusões. O curto-circuito, eles são pontos do circuito ligados por fio sem resistência. E estão em curto-circuito e recebem a mesma letra. Ou seja, como assim, professor? Esse Czinho aqui, ó, ele vai deixar de existir, né? E vai passar a ser B. Por quê, professor? Bom, se a DDP entre C e B é zero, significa dizer que o potencial de C é igual ao potencial de B. Então, posso anular essa letra C aí e chamar de B e dizer que esses pontos estão sob o mesmo potencial. Lembre que A é o ponto de potencial A, B é o ponto de potencial B, C é o ponto de potencial C. Como eu anulei o ponto C aí, eu posso dizer que o potencial do ponto C é igual ao potencial do ponto B, ou seja, esses potenciais vão ser iguais, não vai ter DDP entre esses potenciais. Então, se o elemento de circuito, resistor, receptor, a gente vai descobrir o que é o receptor mais lá na frente, tiver a mesma letra nos terminais, estará sujeito a DDP quase nula. A DDP vai ser zero. Se o potencial é mesmo, gente, DDP tem que ser zero. E, por fim, a corrente elétrica vai ser desprezível nesse resistor e a gente pode dizer que esse resistor foi tirado, ele foi anulado do circuito elétrico. Então, isso é, na prática, o que a gente vai chamar de curto-circuito. Galera, agora a gente vai ver um probleminha para ver se a compreensão sobre o curto-circuito foi razoável, tá? Eu vou trazer aqui esse circuito que vocês estão vendo, e aí o texto diz: dado o trecho de circuito percorrido por corrente elétrica de intensidade 6 A, quais são as respectivas leituras I1 e I2 nos amperímetros ideais, ou seja, que tem resistência aproximadamente zero, A1 e A2. Então, gente, é como se esses amperímetros eles estivessem representando o que a gente chama de fio liso, tá? Então, vamos ver aqui como é que a gente pode analisar esse problema para chegar na resposta que está sendo pedida, tá? Eu quero que vocês observem aqui o seguinte, presta atenção. Eu vou ter aqui, ó, que no ponto A, o que é que vai estar acontecendo? Ó, eu vou percorrer todo um perímetro que é um fio liso, e aí, percorrendo todo esse perímetro, eu chego que do outro lado ali eu também tenho um ponto A. A mesma coisa eu vou fazer a partir do ponto B, ó. Eu vou percorrer o ponto B, é um fio liso, porque um perímetro tem resistência interna zero, e a gente convenciona que quando você tem um fio liso, resistência nula, você vai ter que o potencial vai ser o mesmo ao longo de todos os pontos desse caminho. Então, a gente vai ter ali no meio, ó, o potencial sendo B. Aí, o que é que está acontecendo? Vamos lembrar o que é uma associação em paralelo? Quando você tem resistores em paralelo, todos os resistores eles estão associados aos mesmos nós. Então, eu tenho ali ó, que AB, BA e AB. São os nós que a gente tem para esse circuito. Se você olhar, observar bem, o primeiro resistor ele está ligado entre os pontos A e B. O resistor do meio ele está ligado entre os pontos B e A. E o resistor da ponta, o último resistor, ele está ligado também entre os pontos A e B. Qual é a conclusão, gente? Moral da história: não tem nenhum resistor aí em curto-circuito. Na realidade, esses três resistores eles vão estar em paralelo. Veja como a análise ela tem que ser criteriosa, usando todos os detalhes que a gente trouxe e explanou aqui nessa aula. Agora observem, ó. Então é como se eu pudesse reorganizar esse circuito da seguinte forma, ó. 3 resistores em paralelo entre os pontos A e B. Então reorganizei dessa maneira aqui, dessa forma. Como esses resistores são idênticos, gente, então a divisão de corrente entre eles vai ser a mesma, né? A corrente de 6 A, ela vai se dividir em 3 partes iguais, já que não tem diferença de resistência entre esses resistores. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 A passando por um,
Vamos ter aqui 2 A passando pelo outro. E vamos ter aqui 2 A passando pelo último, tá? Então, a gente vai poder afirmar que isso aqui vai estar acontecendo, beleza? Essa divisão aí das correntes vai estar acontecendo exatamente dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Bom, beleza, professor, mas aí a gente já respondeu a pergunta? Ainda não. Vamos seguir aqui, ó. A corrente que vai estar passando pelo amperímetro 1 vai ser a corrente de 4 amperes. Por quê? Porque tem 2 amperes chegando num ponto e 2 amperes chegando no outro. A gente vai ter uma corrente aí de 4 amperes passando pelo amperímetro 1. A mesma coisa a gente vai observar, ó, no ponto B. Você tem 2 amperes chegando de um lado, 2 amperes chegando do outro. Quando você somar as correntes que estão chegando no mesmo ponto, o resultado vai dar também o resultado de 4 amperes. Logo, a gente vai ter que a medida da corrente nesses amperímetros vai ser de quanto? Vai ser de 4 amperes. Mas aí você pode estar se perguntando, por que o nome curto-circuito? Por que a gente chama de curto-circuito? Né? Se eu apliquei uma DDP aí entre esses pontos, tem a mesma corrente aí passando entre eles, os pontos A e B, você tem esses resistores aí que eu coloquei associados. Se eu coloco um fio liso, o que é que vai acontecer? Né? Eu estou criando mesmo um caminho menor para a corrente percorrer. Então, se eu estou criando um caminho mais curto, um caminho menor para que a corrente percorra, a gente vai ter aí um curto-circuito, tá? Então, ela vai percorrer um circuito menor e, em virtude disso, a gente vai chamar isso de curto-circuito. Pessoal, você já deve ter visto em algum lugar aqueles interruptores em que você acende a lâmpada de um lado da parede e aí quando você atravessa um corredor ou sobe uma escada, você consegue apagar através de um outro interruptor. É mais ou menos o que está acontecendo aqui nessa animação que eu vou mostrar para vocês. Pense que eu tenho um interruptor no pé da escada e um outro interruptor no topo da escada. E aí eu cheguei em casa, né? Acendi a lâmpada, subi a escada. Para que eu não suba a escada na escuridão ou desça a escada na escuridão para poder apagar ou acender a lâmpada, no topo da escada tem outro interruptor que eu vou lá e apago. E aí, quando eu quero acender, né, eu posso acender no topo e apagar no pé da escada, tanto faz, a gente vai ter esse jogo. Mas como é que funciona esse tipo de interruptor em paralelo? Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente constrói esse tipo de circuito. Esse tipo de construção é feito através de uma associação dos interruptores em paralelo. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso aqui, ó. Tá aí o interruptor de cada uma dessas tomadas, tá? Do pé da escada e do topo da escada. Ali atrás a gente vai ter, ó, ampliando essa imagem, você vai ver que você tem um central, que é onde você coloca um fio ali, conecta o fio no meio, um lateral e outro lateral. A mesma coisa você vai observar no outro interruptor, tá? A gente tem nossa rede aqui na rede bifásica, a gente vai conectar aqui uma das fases ao interruptor do pé da escada, e aí a gente vai fazer essa conexão no central, tá? Vamos conectar o neutro na lâmpada e pegar um fio de retorno e conectar ali também no central do nosso interruptor do topo da escada. Então, fizemos essa construçãozinha aí, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? Agora, os outros fios de retorno, a gente vai conectar cada um deles aos outros fios laterais, lá os encaixes laterais do interruptor do topo da escada. Então, a configuração vai ser essa aí. Aí, o que é que vai acontecer? A gente vai ter um abre e fecha aqui do circuito para que a lâmpada fique acesa ou para que ela fique, né, apagada. Então, o que é que vai rolar aqui, ó? Observem bem como é que vai funcionar isso. Se eu pegar aqui agora, ó, agora eu tenho um circuito aberto, né? Veja que eu não conectei o fase que eu estou utilizando ao neutro. O circuito está aberto. Se você for percorrer aí o caminho fase neutro, você vai ver que tem descontinuidade, qualquer que seja o caminho que você tome. Mas a partir do momento que eu cheguei no pé da escada, liguei o interruptor, opa, veja o que foi que aconteceu. O fase de mais 127 volts, ele foi ligado ao neutro. E aí eu tenho o circuito fechado, tenho passagem de corrente. Se eu chegar lá no topo da escada e apertar o interruptor de novo, eu vou estar, ó, abrindo o circuito. Vamos percorrer aqui o caminho, ó, do neutro, ó, passando pela lâmpada.
Opa! Aí a gente vai ter aqui do fase, ó, vindo pelo interruptor do pé da escada, passando pelo interruptor do topo e chegando na lâmpada. Tem uma DDP, tem uma corrente, né? Então o circuito aí tá fechado, o caminho tá fechado. Quando eu toco aqui de novo no interruptor, o que é que acontece? Eu abro o circuito, criei uma descontinuidade de novo, apaguei a lâmpada. Então é simples, é isso que vai estar acontecendo. E esse tipo de esquema, ele já caiu no Enem. Já foi perguntado como é que se monta um circuito desse de interruptores em paralelo. A gente vai ver essa questãozinha do Enem aqui no nosso próximo slide. Para finalizar essa nossa aula, a gente vai trazer aqui, gente, uma associação mista. Vou trazer um exemplo aqui para vocês visualizarem como é que funciona e a gente vai resolver. Aula extensa, aula longa. Se você chegou aqui até aqui, parabéns, tá? É importante que você veja esse vídeo todo, que você veja essa aula inteira para você aprender. Se você quer conteúdo fraco, se você quer conteúdo superficial, vá para o TikTok, lá tem vídeo de 30 segundos que traz informação errada e que você não aprende. Aqui você está tendo a informação completa, detalhada, que vai proporcionar aprendizado. Agora, claro que é mais difícil, né? E para você aprender, de fato, você tem que seguir o caminho mais difícil, não tem outro jeito, tá? Então vamos aqui para essa associação mista. Como determinar a resistência elétrica do resistor equivalente entre A e B da associação abaixo? Então a gente vai ter um passo a passo aqui que eu vou ensinar para vocês de procedimentos para a gente aprender como resolver esse tipo de associação. Então primeiro você vai ter que identificar e nomear os nós, que são as junções, né, de 3 ou mais ramos. Então o primeiro nó a gente vai ter ali que a gente vai chamar esse primeiro nó aqui de B, tá? Vamos ter ali também um segundo nó ali, né? Que a gente vai chamar de C. E aí a gente vai ter ali, já identificamos quais são os nós que a gente tem nessa associação. O primeiro ali eu chamei de B e o segundo ali eu chamei de C. Beleza, professor, tranquilo. Agora a gente vai identificar os resistores que estão em série e ou paralelo. Então vamos aqui, ó, por exemplo, esse de 2 e esse de 4, não existe nenhum nó entre eles, né? Ou seja, a corrente que passa por um é a mesma que passa pelo outro. Então eles vão estar em série, já identifiquei. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir esses resistores pela resistência equivalente da associação. Então, vamos reconfigurar esse circuito aqui. 2 mais 4 dá 6, né? Resistência em série, você faz a soma simples e direta. Reconfigurei esse circuito aqui, ó, onde tinha o 2 e o 4, eu substituí por um único resistor de 6 ohms. Beleza, professor. Agora eu identifico aqui, ó, que o resistor de 6, que eu acabei de obter, e esse de 3, eles estão ligados ao mesmo par de nós, que é o nó C e o nó B. Logo, eles estão em paralelo. Vou resolver isso. Usar a regra básica do produto pela soma. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. 18 sobre 9 vai dar 2. Então, vou trocar ali, né, aqueles resistores que estavam em paralelo de 6 e 3 por um único de 2. E agora, por fim, eu percebo que o resistor de 8 ele está em série com o resistor de 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar e assim a gente vai chegar à resistência equivalente dessa associação mista. Portanto, o resultado que a gente obtém é o resultado de 10 ohms. E chega ao fim mais uma aula dessa saga de eletrodinâmica que a gente está trazendo aqui, seguindo o material do SAIS, né? A sequência didática proposta para o livro do segundo ano do ensino médio. E se você gostou, se você aprendeu, faz duas coisinhas para mim. Curte esse vídeo para eu saber que você gostou e compartilha também, porque você vai estar compartilhando conhecimento, fazendo outras pessoas também crescerem, se desenvolverem e estarem aprendendo. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Até mais!